nosso coração. Esse é o propósito, Senhor Deus, de lermos a palavra no culto. Em primeiro lugar, render graça àquele que é o Senhor dela, mas também, Senhor Deus, voltar essas bênçãos para nós, ou seja, que seja proveitoso a leitura, Senhor Deus, da Tua palavra na vida do Teu povo, como assim é da vontade do Senhor, ó Pai. Que a Tua palavra nos edifique, Senhor Deus, tire as nossas dúvidas, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração através dela, e que possamos viver por meio dela, Senhor. A nossa esperança está, ó Pai, naquilo que Cristo fala, Senhor, ou seja, naquilo que a Tua palavra nos diz. Fica com o Teu povo agora, Senhor, fala ao nosso coração. Senhor Deus, coloca o nosso coração e a nossa mente centrados aqui nesse momento. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. E que o Senhor esteja guardando, Senhor, o Seu povo. Fica conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, verso 11. E nós vamos ver, eu acho que os irmãos já têm percebido, e é muito comum aqui no livro de Provérbios, a parelha de versos. Geralmente, você tem uma temática, essa temática é desenvolvida nesses versos, e geralmente o escritor sagrado ele parelha os versos, como estão aqui, por exemplo, 10 e 11, 11 e 12, 14 e 15, e assim sucessivamente. Às vezes essa parelha são de 3 versos, às vezes é um verso só, mas aqui nós temos visto, pelo menos aqui em Provérbios, nesses versos, essa parelha de 2 versos para falar sobre aquilo que é a verdade que está sendo apresentada aqui na Sagrada Escritura. Eu vou fazer a leitura do verso 10 até o verso 12, até o verso 13, que seriam as parelhas 10 e 11, 12 e 13, dando continuidade no verso 11 que nós paramos na semana passada. Diz assim: no bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Nós vimos, na semana passada, naquela introdução que nós demos a essa subunidade, que começa aí no verso 10 e termina lá no verso 15, tendo o verso 9 como uma ponte entre a primeira subunidade e a segunda subunidade, que é do verso 3 ao verso 8, nós percebemos aqui nos versos 10 e 11, que nós vamos continuar, que eles falam da integridade pessoal e do bem-estar da comunidade, por meio do comportamento. E aqui, especificamente, ele vai voltar a falar sobre a fala, os resultados, as consequências da maledicência, de pensamentos que se estruturam, se formam a partir de um discurso. E aqui nos versos 10 e 11 nós estamos vendo isso. A integridade pessoal e o bem-estar da comunidade. Eu gostaria só de lembrar de alguns pontos que foram ditos, Por exemplo, no verso 10, nós estamos vendo aqui que o destino merecido dos retos faz a cidade regozijar, porque seu bem-estar depende disso. No bem-estar do justo, a cidade exulta. E nós vimos isso, Aqui a retidão pessoal é um benefício não só para aquele que a pratica, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Foi isso que nós vimos no verso passado. Como também o oposto é verdade. Quando ele diz assim, no bem-estar dos justos, a cidade exulta a cidade, e bem-estar aqui vai resumir todas as manifestações concretas, como nós falamos, das coisas que as pessoas desejam, como bens, coisas boas, no campo abstrato, a justiça, a bondade, a alegria, beleza e prosperidade estão inseridas aqui
no que ele chama de prosperidade ou de bem-estar. E aí nós falamos que é interessante nós observarmos isso, né? A prosperidade material e bênçãos espirituais estão relacionadas aqui na palavra do Senhor. Eu até citei um texto de Jeremias que demonstra isso. E aí nós percebemos, a partir da palavra do Senhor, que os retos vão usar o bem para promover o bem social, o bem cívico. E é a partir daí que nós vamos dar continuidade a essa parelha de versos, do verso 11 agora, que diz assim: pela bênção que os retos suscita, a cidade exulta, mas pela boca dos perversos é derribada. Percebam a relação, né, direta, porque o verso 11, 10, 11, eles estão conversando. E nós vamos ver isso. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. E bênçãos aqui pode significar duas coisas. A primeira, a concessão de bens, né, dada a eles por Deus, ou a bênção que os homens justos, os homens honestos concedem à cidade por meio da sua presença benéfica, né, daquilo que eles fazem e das suas orações. E é interessante nós percebermos que essas duas coisas estão aí inseridas. A ligação com o verso 10 favorece essa primeira interpretação, que é a concessão de bens aos homens, aos justos, né, dadas por Deus, faz com que a cidade se alegre. Mas nós vamos perceber que o paralelismo antitético do verso 11 favorece a segunda, né, ideia, ou seja, a bênção que os retos concedem à cidade por meio da sua presença benéfica e orações faz a cidade se alegrar. E eu, particularmente, ficaria com a segunda possibilidade, apesar das duas, eu acho que as duas, dando uma olhada agora nova nisso, as duas estão presentes aqui, uma está relacionada à outra. Mas eu ficaria com a segunda possibilidade, mesmo porque no primeiro caso, a alegria da cidade se daria pela influência desses homens, né, dos justos, que beneficiam essa sociedade, e essa influência é decorrente da bênção de Deus a esses homens. Interessante isso. A bênção de Deus dada aos justos traz benefício à sociedade. De qualquer modo, se for uma ou outra, o honesto aqui, o homem justo, está mediando a bênção divina, que vai operar de forma irresistível, como um fermento na massa, que eleva todo aquele pão, ou seja, aquela massa ali, né, que vai elevar todo o ambiente. A influência e a presença de um homem justo, aqui no caso, o justo sendo comparado a um homem honesto, íntegro, vai contaminar todo um ambiente. Não somente para aqueles que estão ao nosso redor, mas também com relação a Deus. Abra Gênesis capítulo 18, verso 26. O homem honesto aí, ele vai mediar a bênção divina, a bênção de Deus vai vir para a sociedade por meio dele. Olha que interessante. No bem-estar dos justos, a exulta a cidade. Pela bênção que os retos suscitam, melhor dizendo, a cidade se exalta, é edificada. Olha o que diz, Gênesis capítulo 18, verso 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. E nós conhecemos ali o contexto de Sodoma e Gomorra.
É como se Deus estivesse dizendo, se eu tivesse 10 pessoas aí, 20 pessoas, 50 pessoas, para influenciar essa cidade, para salgar essa cidade, ela seria poupada por causa deles. Ela seria abençoada por causa deles, apesar da podridão em que ela se encontrava. Abra aí Gênesis também 39, 5, e nós vamos ver a bênção de Deus sendo mediada pelo justo José na casa de Potifar, do senhor ali dele do Egito. E desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Percebam aí o que a Escritura está dizendo, a influência de um homem justo no meio desse mundo. O Senhor abençoa esse mundo por causa dos seus filhos. E isso transborda de tal forma que contamina a sociedade. Quando nós cristãos nos opomos ao mal e ao erro e influenciamos para o bem, através das nossas atitudes, do nosso comportamento e aqui da nossa fala, estamos trazendo bênçãos para a vida dos incrédulos e descrentes e para toda a sociedade. E aí, vou abrir um parênteses aqui. Como é importante a nossa linguagem, a maneira como nós falamos, ser uma linguagem santa, sem ser confundida com o modo como o mundo fala. Eu estou me referindo mesmo a palavrões, porque muitos crentes se utilizam, às vezes até sem saber, às vezes até sabendo determinadas palavras que podem até não ser ou caíram na malha comum de não ser mais palavrão, mas são palavras que deveriam ser evitadas da nossa boca. Pelo simples fato do que nós estamos vendo aqui, de sermos instrumentos e bênçãos de Deus na sociedade, na forma como nós falamos também. Ontem eu estava cortando o cabelo e aquela conversa do barbeiro comigo, e tinha um senhor, na realidade ele estava conversando com um senhor lá atrás, e aí é uma conversa sadia e tal, daqui a pouco o cara vai falar um palavrão. E aí você fica triste, fica triste, porque você está ali. Você está ali envolvido naquela coisa e tal, naquela conversa, uma conversa normal, aí a pessoa vai e cita, e eu fico pensando assim, engraçado, quando eu estou no meio do povo de Deus, eu não corro esse risco. Quando eu estou no meio de irmãos, eu não corro esse risco de ficar escutando determinadas coisas que não são boas aos meus ouvidos. Há um provérbio antigo que diz: os que são bons fazem o bem, mas a iniquidade vem dos ímpios. Nós estamos vendo aqui nesse texto a palavra de Deus dizendo que os homens bons, ou seja, os justos, os crentes, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que têm o temor do Senhor, são bênçãos públicas. Com a bênção dos justos, as bênçãos com que eles são abençoados, eles ampliam a sua esfera de quê? De utilidade. Seus conselhos, seus exemplos, suas orações e todos os aspectos de sua utilidade para o interesse público. A cidade com isso, a sociedade em que vivem é edificada, se exalta. Esse é o sentido aqui. E essa utilidade é algo que alcança o interesse coletivo.
Por quê? Porque a cidade vai se tornar mais confortável para os seus habitantes e mais considerável para os seus vizinhos. E Deus abençoa os outros por causa dos seus santos, por causa de homens honestos e íntegros, pela sua influência e sua presença. É isso que a Escritura está dizendo. E o Senhor disse isso ali no Sermão do Monte, quando está destacando as características do cidadão do reino. E aí ele diz assim: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E aquelas características ali das bem-aventuranças vão impactar aqueles que estão ao nosso redor e vão trazer luz e gosto a esse mundo. E é interessante nós percebermos, porque às vezes nós olhamos para os crentes e a Escritura está voltada para os crentes, tá? Mas é interessante nós percebermos que todos aqueles homens, até esses que eu citei aqui, né, que agem com honradez e justiça, vão apresentar a norma da lei de Deus gravada em seus corações. E essa lei, por si só, já traz benefícios. Eu sempre digo que uma sociedade, ela vive por meio do Evangelho. Uma sociedade que desconhece a Deus, uma sociedade que se estabelece como completamente contrária à religião, um Estado, ou sei lá o quê, uma cidade que diz que nós não acreditamos em Deus e essa é a nossa bandeira, e se prega, eles vivem por meio do Evangelho. Também. E aí você diz: por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque todas as vezes que esses homens, na sua cegueira, na sua ignorância, agem com justiça, estabelecem determinadas regras, onde a honra, a moral, a justiça e a retidão estão presentes, por mais eficientes que sejam esses homens, eles mostram o quê? A norma da lei. É interessante que até mesmo dentre a bandidagem existe isso, porque o homem não pode viver sem isso. Se o homem vive sem isso, ele é um animal. E o seu fim está próximo. Interessante que entre os bandidos e ali os encarcerados, aqueles marginais que estão ali, uma coisa é sagrada. Eles matam, fazem, acontece, faz de tudo de ruim, quer dizer, família. Não se mexe com família. E você tem até gente que quebra essa regra e morre. E existem outras regras no meio deles. No meio da impiedade do pecado, você vê ali a graça de Deus. Porque se o homem não fosse, de certa forma não, né? Conduzido por essa graça comum do Espírito Santo, até mesmo na sua pior condição, eles se tornariam como animais e deixariam de existir. É o que muitas vezes você percebe em determinadas pessoas que estão completamente distantes de Deus. São como se fossem bestas. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 2, verso 14 a 16. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Nós precisamos perceber que o Evangelho é poderoso, ele tem força. E os homens, por mais esses vis, esses que têm boca suja, esses que não creem em Deus, por mais que eles achem que Deus não existe, eles vivem por meio da lei de Deus.
Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre um bandido, sei lá, e uma pessoa disse que esse bandido já foi uma criança, que foi amada, que teve um pai, que teve uma mãe, que recebeu amor, às vezes não, por isso se torna o que torna-se, por causa do pecado, mas com certeza ele já amou alguém, e por mais mal e vil que seja, ele demonstra alguma coisa de bom. Por que isso? Por causa da graça de Deus, a graça comum de Deus, a graça comum de Deus. E é interessante porque quando o homem é deixado pela sua própria sorte, ele parte para a extinção. É interessante a gente observar isso no início da criação do mundo, por causa do pecado. Aí você vê a Escritura falando da crescente do pecado, e o pecado crescendo cada dia mais, e o Senhor faz com que o homem o quê? Viva até 80 anos, no máximo 100 anos. Por quê? Porque ele vivia 300, 400, 500 anos. E com o pecado no mundo, a continuidade da vida do homem era desgraça para o próprio mundo, porque o pecado também aumentava, e a vileza aumentava. E a Escritura diz, por ser todo mal, desígnio do coração do homem, ele não vai viver mais como vive. O máximo vai ser 100, 120 anos. O pecado crescia, e quando o pecado cresce desenfreadamente, não existe outra solução que cortar o mal pela raiz. Aí veio o dilúvio. Sodoma e Gomorra foram destruídas. E é assim. Na nossa teologia diz que haverá um momento que o Espírito Santo vai se retirar desse mundo. Se retirar em que sentido? Não é que ele vai sair do mundo, é que ele vai, não sei nem se é essa expressão que eles usam, ele vai deixar de conter o pecado. Porque uma das ações do Espírito Santo ordinárias é convencer o homem da justiça e do erro, ordinárias. Convencer o homem da justiça e frear o pecado. E a mão do Senhor vai ser tirada para que o homem o quê? Cada dia piore mais, ande mais. E quando esse momento chegar, o fim estará próximo. É o Espírito Santo que freia isso, convencendo os homens do erro, da justiça. Essa é a ação ordinária do Espírito Santo. Como o Evangelho é importante, como a propagação do Evangelho, a pregação e a vida vivida desse Evangelho é importante, porque nós vamos influenciar essas pessoas, nós vamos trazer benefícios sociais, benefícios eternos. Quando essas pessoas se voltam para o Senhor, glorificam a Deus, vendo a nossa luz, e isso é extremamente importante. Foi para isso que nós fomos colocados nesse mundo, para ser luz e sal, e é a graça de Deus, o Senhor querendo beneficiar a humanidade como um todo, fazendo com que o seu povo esteja aqui nesse mundo, passando por todas as dificuldades, lutando contra o pecado, mas trazendo bênção, e a bênção de Deus sendo mediada pelo seu povo. Por isso ele diz, no bem-estar dos justos, a cidade exulta, pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, ou seja, é edificada, conduzida à virtude, instruída. E aqui nós estamos falando de desenvolvimento, crescimento para o bem. E nesse caso, o agente da edificação, que nós vamos perceber, é o discurso, a palavra.
Por isso esse sentido aqui de edificar deve ser considerado metafórico. A ideia de construir alicerces firmes em que haja justiça, a retidão, a dignidade, a moralidade, que são os esteios fundamentais dessa construção. Por isso ele vai falar sobre a língua, e é esse o tema aqui. Mas nós também não devemos descartar o sentido literal do termo, quando está sendo comparado aqui com o seu paralelo. Pela bênção dos retos, a cidade é edificada. Que os retos suscitam, a cidade é edificada, se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. E nós podemos também considerar o aspecto literal, porque é isso que nós vemos também na Escritura. Literalmente aqui, pela boca dos perversos é derribada, e essa boca aí, ela vai falar injúrias, mentiras, porque está ligada ao mexeriqueiro. Literalmente seria demolida, destruída, e a contraparte, a sua oposição é construir. Nós temos vários textos da Escritura em que essas duas palavras estão nesse sentido. Lá, por exemplo, no Salmo 28:5, se o irmão quiser abrir, pode abrir, mas eu vou falar rapidamente. Diz assim: e visto que não atentaram para os feitos de Deus, nem para o que as suas mãos fazem, eles os derribará e não reedificará. É a mesma ideia aqui. Destruição, demolição. Lá em Provérbios capítulo 14, verso 1, diz assim: a mulher sábia edifica, constrói a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. E a ideia dessa destruição aí não é uma destruição física, não é uma casa física que ele está se referindo, mas é uma família. Ezequiel capítulo 36, verso 36, diz assim: então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, Senhor, reedifiquei as casas, as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, Senhor, disse e o farei. E a gente sabe que está relacionado à destruição ali babilônica e assíria. E a reconstrução física estava relacionada ao quê? A reconstrução moral da cidade. Perceba que o sentido metafórico aqui usado vai demonstrar algo bem real, ligado ao sentido literal da destruição. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos, ela é destruída. E é interessante esse paralelo, que você vê aqui no verso pela bênção dos retos, e aí depois você vê pela boca dos perversos. E esse é um paralelo apropriado, porque bênção aqui implica uma bênção verbal. Por isso que ele retoma essa oposição pela boca dos perversos. Olha o que Provérbios capítulo 10, verso 6 vai dizer: sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. O que o texto vai nos mostrar, nós vamos ver isso com mais propriedade, quando formos mais adiante. Aí ele está falando sobre a língua, sobre a boca. A metáfora aqui vai indicar que a calúnia vai desmoralizar e vai destruir uma sociedade com seus ataques. E que o contrário, ou seja, a cidade é edificada pelo homem honesto, pela bênção que ele suscita, pelas suas orações, pelo seu discurso e, consequentemente, pelo seu comportamento. E a Escritura está nos dizendo que os ímpios são transtornos públicos, não são somente incômodos, mas pragas dentro de uma geração, e a cidade é destruída pela boca deles, cujas atitudes mostram o quê? A corrupção no seu coração. E é interessante a ligação que Paulo faz com isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, é essa ideia aqui também. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. São suficientes para perverter uma cidade, para arruinar a virtude que haja nela e para fazer com que os juízos de Deus venham sobre ela.
E aí nós podemos chegar a uma conclusão muito clara. Nossa responsabilidade de ser luz é também uma responsabilidade social. Interessante, porque muitos púlpitos estão pregando sobre essa responsabilidade social. E enveredam por um caminho completamente diferente da Escritura. A Escritura vai dizer que a santificação, a santidade, uma vida de busca na presença de Deus, uma vida de integridade, a imagem de Cristo, tem o seu caráter e aponta para uma responsabilidade social, porque vai trazer bem para a sociedade. E aí eu lembro daquele comentário que nós fizemos aqui, do livro de Max Weber, Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Ele fala isso de forma negativa, mas ele reconhece que a ética do capitalismo tem fundamento na justiça. Ele não usa essa palavra, santidade de Deus. Por mais que seja corrompida, não é? E a gente sabe que todo sistema em que o homem coloca a mão ou cria a partir de qualquer coisa, ele se corrompe por causa da corrupção que existe no nosso coração. Nós acabamos de ler aqui um texto, nas nossas leituras aqui, que fala de Tiago, da exploração do homem com relação ao seu próximo, daquele que está em situação superior com relação àquele que está em uma situação inferior. É a natureza pecaminosa do homem. Quer consertar isso? Converta-se ao Senhor. Quer consertar isso? Viva uma vida de santificação e honra diante do Senhor. Isso vai trazer bem à sociedade. Eu não estava programando para terminar aqui, mas eu não estou muito bem hoje. Eu vou aproveitar essa deixa aqui do texto para pararmos aqui e reafirmar isso. A Escritura está dizendo que uma vida de santidade, em outras palavras, é claro, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida que busque a imagem de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é uma responsabilidade social, ou seja, vai gerar benefícios sociais para aqueles que estão ao nosso redor. Olha que interessante. E nós falamos isso anteriormente. Como a prosperidade, o bem-estar social, financeiro, e o bem-estar, incluindo a saúde e outras coisas, estão atreladas o quê? Ao Evangelho. Ao Evangelho. E a nossa responsabilidade é viver isso, como crentes. E quando o mundo é influenciado por isso, por mais que esteja distante de Deus, porque o mundo vive, nunca esqueçam isso, o mundo vive por meio do Evangelho, pela influência do Evangelho, seja essa influência compreensível ou não, como Paulo vai dizer, a norma da lei está gravada no coração do homem. E quando ele age, por mais ímpio que seja, de conformidade com a lei, está mostrando essa norma da lei. E a graça de Deus. A graça comum de Deus. Recentemente eu tenho ouvido aí uma teologia que diz que não existe graça comum. Eu tenho que discordar completamente disso. Mesmo porque essa é a nossa teologia, teologia da nossa igreja, das igrejas reformadas, fruto da reforma.
Até entendo o que eles querem dizer com isso e até de uma certa forma concordo. Mas o pressuposto está errado. Por quê? Porque se fosse graça, os homens seriam salvos, dizem eles. E outras coisas mais. Não vou estender aqui o assunto, né, teologicamente. Mas se nós entendermos que graça é tudo que nós recebemos de Deus, sem merecer. O homem não merece existir. O homem não mereceu viver. Ele não fez nada para compartilhar das boas coisas que o Senhor dá à humanidade. Ele merece isso, então isso é dado por favor. E tudo que vem a partir disso é dado por favor. Ele não merece. Então, por esse pressuposto, nós temos sim graça especial e graça comum. Porque as bênçãos de Deus caem sobre o quê? Justos e injustos, como diz o Senhor Deus. E que bênçãos são essas? Materiais. Deus tem prazer de dar isso à sua criatura. E percebam que isso não está só na esfera financeira, econômica ou questão de suprimento da nossa existência, mas está também na questão moral. Eu me lembro uma vez, eu nunca vou me esquecer disso. Fui chamado para pregar na igreja presbiteriana no Grajaú, dar um estudo lá. E eu dei um estudo sobre Abacuque. E eu me lembro das minhas pesquisas lá, que eu estava estudando, que numa das minhas leituras, eu estava, foi mencionado o zoroastrismo. É uma religião pagã, completamente assim, nada a ver com nada. E aquele autor dizia uma coisa interessante, que mesmo nas religiões pagãs, você tem ali demonstrado a graça de Deus comum. Ele usou outras expressões. E por quê? Porque muitas delas pregam, uma certa moralidade, um certo princípio de certo e errado, aquilo que é justo, aquilo que não é justo, e incita os seus membros a agirem dessa forma. E aí ele mostrava a graça de Deus nessas coisas. Eu falei, caramba, eu nunca vi isso. Nunca tinha ouvido falar nisso. Até no próprio distanciamento do homem, da sua vileza, o Senhor é misericordioso ao ponto de não deixá-lo se tornar como um animal. A bestialidade. Por quê? Por causa da influência do Evangelho, ou seja, da lei de Deus gravada no coração do homem. E aí a gente vê a bondade e a misericórdia de Deus, até mesmo para aqueles como eu e como você, que não merecem. Mas entenda, nesse ambiente de responsabilidade social que nós estamos vivendo, é interessante, né? Só se fala dessas coisas e tal, como uma vida de santidade, de oração, o temor a Deus, uma vida de retidão, de confissão de pecados. Isso tem impacto na vida social da sociedade. A justiça, a retidão e a santidade impactam a vida de uma sociedade, trazendo frutos para essa sociedade, por causa da graça e da misericórdia de Deus, até mesmo na vida dos ímpios, aqueles que Ele rejeitou como filhos amados.
mas são cuidados como criaturas e amados como criaturas, né? Porque o Senhor Deus cuida da sua criação. É por isso que ele diz na Escritura que ele não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso se arrependa e se converta. Vamos orar.